Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos, bispos, Padre Divo, queridas irmãs, motociclistas, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É muito bom nos encontrarmos com a Mãe. E eu percebi desde ontem que este lado de cá, aqui mais pertinho da imagem singela de Nossa Senhora, enche primeiro. É um prazer estar perto da Mãe. Foram 9 dias ou 9 noites de novena, e nesses dias todos, em todas as celebrações, os filhos recorreram à Mãe e aqui vieram. Muitas lágrimas caíram à frente da imagenzinha de Nossa Senhora e ela recolheu a todas. Hoje é um dia de festa, de alegria, festa do nosso povo, da nossa fé, com a nossa Mãe. Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, padroeira também da nossa arquidiocese. E mesmo hoje, com toda esta intempérie, muita chuva, vocês aqui estão lotando a nossa catedral. E os que aqui vieram também nos acompanham pelas redes sociais, têm uma clara demonstração que não são barreiras como a chuva, a intempérie, o vento, que nos impedem do nosso encontro com a Mãe. Depois destes 9 dias de oração, emoção e testemunhos,
celebramos o auge da novena, a alegria de sermos um povo mariano, um povo que confia e caminha com Maria. O brilho nos olhos dos fiéis, a generosidade dos voluntários, o esforço de tantas equipes e comunidades, tudo isso mostra que o amor à Mãe de Jesus continua vivo e forte. Nossa novena foi um retrato do que é a Igreja. Muitos corações, um só amor, muitos braços, um só serviço. As novas diretrizes da ação evangelizadora para a Igreja do Brasil, que ainda estão em construção, tem um tema, uma palavra, na verdade, que está aparecendo com muita relevância e que para nós, cristãos, católicos e aqui devotos e devotas de Nossa Senhora, é uma palavra que nos deve encher o coração e que devemos sentir, ter consciência da sua força e nos alegrarmos com o seu significado. Esta palavra é sentimento de pertença. Sentimento de pertença à igreja, sentimento de pertença às comunidades, sentimento de pertença aos filhos e filhas de Maria, com a mesma força do sentimento de pertença que temos à nossa família, que usa o mesmo sobrenome. Aqui, devotos de Maria, temos este o nosso sobrenome, Nossa Senhora Aparecida. Imagem, comunidade de Aparecida. Devemos nos alegrar por isso. E mesmo que a nossa igreja eventualmente tenha algumas imperfeições, mas tem tanta coisa bonita. E uma das maravilhas que temos é a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Nos alegra tanto ao coração e sabemos, por experiência, que ela não nos abandona. A primeira leitura nos apresenta a rainha Esther, que se aproxima do rei em favor de seu povo. Ela corre risco, mas confia. E o rei, vendo sua coragem e beleza, estende-lhe o cetro e concede-lhe graça. Eis uma imagem belíssima de Maria. Como Esther, ela se apresenta diante do rei em favor de nós, seus filhos. Em cada rosário rezado, em cada lágrima derramada aos pés de sua imagem, é ela quem leva ao coração de Deus nossas súplicas. É o rei estendendo o cetro da misericórdia. O Apocalipse a apresenta vestida de sol, tendo a lua sobre os pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. É a mãe que vence o dragão, símbolo de todo o mal, e protege os seus filhos. Ela é sinal da vitória de Deus na história. E nós, sob o seu manto, somos parte viva desta vitória. E como isso nos acalenta o coração. Em Caná, Maria revela o rosto atento de Deus. Sim, no Evangelho, estamos nas bodas de Canaã. Até podemos imaginar lá uma festa de casamento, aqui uma novena para homenagear a nossa padroeira. Uma festa que foi ameaçada pela falta de vinho,
E uma mãe atenta, que percebe o que os outros não veem, ela não faz milagres, mas ela indica o caminho. Façam tudo o que Jesus disser. Ela continua a repetir, ainda hoje. E quando fizermos tudo o que Jesus disser, o milagre acontece. Que palavra simples e ao mesmo tempo tão profunda. Maria não é o centro, mas aponta para o centro, Jesus Cristo. E Jesus transforma a água em vinho, vinho da alegria, do amor e da esperança. Assim também em cada comunidade, Maria continua dizendo: façam tudo o que Ele vos disser. Foi isso que moveu tantos voluntários, músicos, ministros, coroinhas, zeladores, zeladoras, devotos e devotas durante a nossa novena. O amor ao Filho, vivido concretamente no serviço ao povo de Deus. Quantas bênçãos brotaram nesta novena. Famílias reconciliadas, corações consolados, fé reavivada, também pelo sacramento da reconciliação, muito valorizado nestes dias. Nossa Senhora Aparecida continua multiplicando o vinho bom da graça em meio às nossas carências e desafios. Ela se faz próxima do pobre, do doente, da mãe que reza pelos filhos, do trabalhador que luta com honestidade, do jovem que busca sentido para a sua vida. Em cada um que se aproxima dela, sente-se abraçado, renovado, enviado. Por isso, queridos irmãos e irmãs, esta festa é também ação de graças pelos que serviram, os que arrumaram o altar, acolheram os peregrinos, cuidaram da limpeza, da liturgia, da música, da comunicação, da ornamentação e da generosidade das flores aqui presentes e de todas as ofertas que foram generosamente apresentadas. Vocês são o rosto alegre da Igreja Viva, o coração que pulsa sob o manto da Mãe Aparecida. Que bom que vocês vieram. Maria é a mulher do sim, a mãe que transforma a fé em serviço. E nós, como filhos amados, queremos continuar esta missão, ser presença de Deus no mundo, refletindo a luz de Cristo que ela nos trouxe. Hoje, diante de Nossa Senhora Aparecida, renovemos o compromisso de sermos um povo fiel, um povo de esperança, um povo alegre e missionário. Com as bodas de Canaã, que a Mãe do Céu apresente a Jesus o vinho que nos falta e que Ele transforme em graça abundante para o Brasil e para a nossa arquidiocese. E que continuemos atentos a ouvir e a praticar tudo o que Jesus nos disser. Ouvir a palavra, colocar em prática. Elogia. Alguma mulher elogiou a Jesus os seios que o amamentaram e o ventre que a carregou. E ele, claro, sem desconsiderar a sua mãe, aponta para um valor maior que a maternidade biológica. Viver a palavra de Deus e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática.
Eis o nosso desafio. As nossas diretrizes vão apresentar de novo como o jeito mais nobre de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática os grupos de oração, de reflexão, grupos que se reúnem em torno da palavra de Deus. É um jeito difícil. Regularmente reunir-se em grupos para meditar a palavra de Deus, mas produz tantos belos frutos como as primeiras comunidades, logo depois de Jesus, reunidos em torno da palavra. E hoje ainda temos a preciosidade dos sacramentos, mas não podemos esquecer também o grande valor da convivência fraterna, que podemos assistir, presenciar, nos envolver e participar nestes dias de festa. Uma irmandade toda, de forma colegiada, trabalhando em vista de um bem comum. Que Nossa Senhora continue, e ela continuará a nos acolher, nos proteger. Mais do que esses capacetes, protegem a cabeça dos motociclistas. E é uma proteção real, mas para onde Maria nos aponta e nos conduz, é uma proteção que nos leva para além desta vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs motociclistas, que bom que vocês são devotos desta mãe. Ela é mais do que um para-choque para a moto de vocês. Ela é a segurança que vocês viajarão e voltarão com segurança para casa. Continuemos, pois, a nela nos confiar. Ela não decepciona. E agora convido vocês para concluirmos com uma oração. Mas antes da oração ainda, eu gostaria de contar uma breve historinha. Conta que um homem que tinha sede de conhecimento da Bíblia, e ele lia a Bíblia, mas não conseguia entender todo o seu alcance. E aí ele procurou uma pessoa muito estudada e perguntou se seria possível que ele transmitisse todos os ensinamentos da Escritura. O homem respondeu: é impossível, não tem como transmitir em poucas palavras todo o ensinamento das Sagradas Escrituras. Ele não desanimou, foi adiante e perguntou a outro. E este respondeu: você quer um milagre? E ele, não dando-se por satisfeito, procurou o padre da sua paróquia, que lhe disse: sim, claro que posso sintetizar a Bíblia em poucas palavras. E aí o homem se interessou e o padre perguntou: está pronto? Sim, disse ele, estou pronto, diga-me. E o padre, entre sorriso, lhe disse: ame. Ame, e isso é toda a Bíblia. Só isso? Só, disse ele. O mistério da vivência do amor é infinito. Você nunca atingirá a plenitude desta vivência, a não ser em Deus. E o nosso homem não gostou, porque ele não ouviu aquilo que queria ouvir. Se talvez tivesse lhe sido dito: olha, faça tal coisa, caminhe tantos quilômetros, pendure tal símbolo em tal lugar, ele se daria por satisfeito. Não. A nossa Bíblia não aponta para o mundo aqui mesmo, mas a partir desse mundo para a eternidade. Portanto, dizer ame é dizer
o mandamento novo de Jesus. Eis que venho e vos trago um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o mandamento maior de Jesus. Jesus é a palavra viva do Pai, Ele é a síntese de todas as Escrituras. Portanto, sim, olhando para Jesus, façamos aquilo que Maria disse. Tudo o que Ele vos disser, e estaremos atingindo a plenitude das Escrituras. Não aqui neste mundo, mas na eternidade. De pé, repitam comigo. Senhora Aparecida, Mãe do povo brasileiro. Senhora Aparecida, Mãe do povo brasileiro. Acolhe nossa gratidão por tantas graças recebidas. Acolhe a nossa gratidão por tantas graças recebidas. Olha com ternura para esta arquidiocese que te tem como padroeira. Olha com ternura para esta arquidiocese que te tem como padroeira. E faz de cada um de nós um servo fiel de teu Filho. E faz cada um de nós do servo fiel de teu Filho. Sob o teu manto encontremos refúgio. Sob o teu manto encontremos refúgio. E em teu exemplo aprendamos a dizer sim a Deus. E em teu exemplo aprendamos a dizer sim a Deus. Faz-nos igreja viva, alegre e missionária. Faz-nos igreja viva, alegre e missionária. Para que o vinho da esperança nunca falte ao nosso povo. Para que o vinho da esperança nunca falte ao teu povo. Amém.